Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou resolver o exercício 2.9 e 2.10, que são de derivadas implícitas. Bom, nesses exercícios a gente tem uma relação na qual a gente não tem o y isolado, igual nos outros casos dos exercícios anteriores. Então, o y ele não está escrito de uma forma explícita. Bom, a gente sabe que y' é a derivada da nossa função f de x. Daí, ou a gente pode escrever desse jeito aí, como y' ou f' de x. Aí a gente poderia substituir no lugar do y aqui da nossa relação por f de x, para ficar mais fácil de visualizar o nosso f', a nossa derivada da nossa função. Coloquei um parênteses aqui só para a gente lembrar que isso tudo aqui é o nosso ângulo da tangente. Então agora a gente vai derivar. A derivada desse primeiro termo aqui é como se fosse uma regra da cadeia, né? Sendo que a função externa seria essa daqui e a nossa interna, esse x, seria esse x vezes f de x. Então, a gente vai derivar primeiro a externa aplicada na interna e depois a gente deriva a nossa interna. Então, a derivada da externa é secante ao quadrado aplicada na nossa interna vezes a derivada agora da nossa interna. E quando a gente vai fazer a derivada da nossa interna aqui, a gente vê que vai ser uma regra do produto, certo? A derivada de x é 1 vezes a segunda, mais copia a primeira e deriva a segunda. A derivada da nossa f de x aqui, da nossa função, é f' de x, certo? Agora, a derivada desse lado aqui da igualdade. Vai ser o mesmo caso que a gente calculou aqui. O nosso objetivo é achar a derivada da nossa função, e a derivada é f' de x. Então, a gente tem que isolar o nosso f', a nossa derivada. Então, primeiramente, a gente vai fazer essa distributiva aqui, desse secante ao quadrado. Agora, eu vou deixar de um lado da igualdade só os termos que possuem f' de x, e do outro lado da igualdade, os que não possuem. Então, agora nesse lado aqui, todos os termos possuem f' de x. Então, a gente vai poder pôr em evidência esse termo. Agora que a gente pôs em evidência, a gente pode passar esse termo todo aqui para o outro lado, dividindo. Agora, para simplificar a nossa resposta, a gente pode colocar em evidência aqui no numerador o f de x, porque tanto esse termo quanto esse termo tem o f de x. E aqui no denominador, a gente pode pôr em evidência o x, que está tanto nesse termo quanto nesse termo. Bom, percebem que tanto esse termo quanto esse termo são bem parecidos? A única coisa que está diferenciando é o sinal, né? Então, o que a gente pode fazer para poder cortar esses termos vai ser colocar em evidência desse termo aqui o menos 1. O menos 1, que no caso estaria aqui, ó, multiplicando esse menos secante ao quadrado. É que a gente não escreve, mas é como se estivesse assim. Então, se a gente pôr esse menos 1 em evidência também, a gente vai conseguir chegar igual a esse termo aqui e a gente vai poder cortar. Então, colocando em evidência o menos 1 aqui em cima, vai ficar... Bom, colocando o menos 1 como evidência, agora a gente consegue cortar esses termos porque eles são iguais. Então, a derivada da nossa função é menos f de x sobre x. Bom, nesse exercício aqui, primeiramente eu vou reescrever essa nossa relação aqui, vou reescrever essa nossa parte aqui aplicando propriedade de logaritmo, essa daqui. Bom, reescrevendo, agora a gente pode derivar. Derivada de x dá 1, derivada de ln de x ao quadrado dá 2x sobre x ao quadrado, a gente vai poder cortar um x aqui, então vai ficar 2 sobre x. A derivada de ly. Nesse caso aqui, eu não substituí o nosso y por f de x, mas caso vocês queiram, pode fazer também. Então, a derivada de ln é 1 sobre logaritmando, vezes a derivada desse nosso logaritmando. Derivada de 3y ao quadrado vai dar 6y vezes y'. Vou fazer o MMC aqui nessa parte. Agora eu vou passar esse termo para o outro lado, multiplicando. 4x vezes xy, isso aqui vai dar 4x ao quadrado vezes y. Bom, agora eu vou deixar de um lado da igualdade os termos que possuem y' e do outro os que não possuem. Agora eu vou pôr em evidência nesse lado aqui o y'.
Agora eu vou passar esse termo todo aqui, dividindo o outro lado, e assim a gente consegue isolar o nosso y'. Bom, aqui embaixo a gente poderia reescrever colocando x em evidência. Então a derivada será esta aqui. Avisando que no gabarito o resultado dessa daqui tá errado, tá bom, gente? Esse aqui é o certo.